Cada 10 pessoas entubadas por Covid-19, em média, apenas 2 sobrevivem. Não arrisque. Respeite as medidas de prevenção. Prefeitura de Cuiabá. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RDTV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Na pandemia, a prioridade é proteger e salvar vidas. Mas o trabalho da Prefeitura de Cuiabá também avança em outras áreas, como a mobilidade urbana. Primeiro entregou o viaduto da Avenida das Torres e agora o viaduto da Avenida Beira Rio, que melhorou o trânsito não só dos arredores, mas de toda a Grande Cuiabá. 2 grandes viadutos construídos com recursos próprios pela primeira vez na nossa história. Essas entregas são resultado do esforço permanente da Prefeitura na busca de soluções modernas e definitivas para melhorar a mobilidade na nossa cidade. Cuiabá vai continuar avançando. Prefeitura de Cuiabá. Olá, olá, você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook do RD News, o portal de notícias de Mato Grosso, você que nos acompanha nesta live, que se você estiver assistindo gravada, está aí nas redes sociais, no próprio portal assistindo a nossa live. Hoje nós vamos de polêmica, uma questão muito importante, é sobre o projeto de lei de licenciamento ambiental que já passou pela Câmara dos Deputados e foi para o Senado. Para os ruralistas, para o relator desse projeto, que é o deputado Neri Geller, do PP de Mato Grosso, ele traz avanços, desburocratiza e mais oportunidades. Porém, para associações, houve uma carta assinada por 9 ex-ministros do Meio Ambiente, para ambientalistas, se ele for aprovado no Senado, enfim, chegar ao final dessa tramitação do jeito que está, vai ser uma tragédia, vai alterar praticamente tudo do licenciamento ambiental no nosso país. Então, hoje nós vamos conversar com uma pessoa especialista nisso, mas antes nós teremos também a participação aqui da Andressa Barbosa, que é a repórter de política do RD News. Andressa, bem-vinda novamente aqui em live com a gente no RDTV. Obrigada, Lídice. Obrigada, Sueli, pela sua presença. E a gente tem muita coisa para falar hoje, né? Tem muita coisa para discutir. Vamos então anunciar quem vai ser a nossa entrevistada. É a Sueli Araújo, gente. Ela é especialista em políticas públicas do Observatório do Clima e é ex-presidente do IBAMA. Sueli, bem-vinda também. Boa tarde, Lídice. Boa tarde, Andressa. É um prazer enorme estar com vocês. Bom, Sueli, a gente está... eu fiz um rápido resumo da polêmica em si, né? Mas a gente sabe aí que o projeto, ele traz inúmeras concessões, simplifica bastante a questão do licenciamento ambiental no país. Que pontos você pode já trazer para nós que estão sendo considerados, que vão trazer risco, que vão simplificar demais, que vocês consideram como os mais graves desse projeto de lei? Bom, vamos lá, Lídice. A primeira coisa é o dispositivo sobre as isenções de licença. Na verdade, são 2 dispositivos, os artigos 8º e 9º do texto Neri Geller. No 8º, o texto traz 13 categorias de empreendimentos que ficam sem licença alguma. E parte dessas categorias são empreendimentos que geram impacto. Por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto, pelo texto, não teria qualquer licença, inclusive não teria outorga de lançamento de efluentes nos cursos d'água. Uma estação de tratamento de esgoto é importante para o país? Lógico que é.
o país tem um déficit, um passivo enorme nesse campo. O que não significa que eu possa fazer uma ET, uma estação de tratamento de esgoto, em qualquer lugar. E nem que eu não tenha qualquer controle do órgão ambiental sobre o que a companhia de saneamento está fazendo em termos de lançamento de efluentes. Não faz qualquer sentido. Eu posso prever licença simplificada para saneamento básico, isso é absolutamente aceitável, mas não isentar de licença, porque a isenção de licença significa controle zero pelo órgão ambiental. Outro exemplo nesse mesmo dispositivo, tem redações genéricas, por exemplo, melhoramento de instalações pré-existentes. Uma redação como essa pode significar um bueiro numa rodovia, que não precisa de licença, até um alteamento de uma hidrelétrica do Madeira, também é melhoramento de instalações pré-existentes. Então, deixa isso a critério do licenciador decidir o que é melhoramento, decidir o que é impacto insignificante e não traz diretrizes nesse sentido. O outro artigo sobre isenções é o da agropecuária. O texto, ele isenta tudo, menos pecuária intensiva de médio e grande porte. Então, a agropecuária, ela precisa ter licença em todos os casos? Não. A gente pode muito bem discutir a questão da pequena agricultura, do agricultor familiar, da pequena escala, né? Isso pode ser debatido em termos de isenção. Né? E os órgãos ambientais estaduais dão isenção nesses casos. Mas se eu tenho um mega empreendimento na área de agropecuária de milhares aí de hectares, que significa implantação de estradas, implantação de canais de irrigação, que a própria plantação, por exemplo, no caso de eucalipto, pode causar rebaixamento dos lençóis freáticos. Tudo isso tem que ser debatido quando eu estou falando de empreendimento agropecuário, provavelmente nem em todas as regiões, mas nas regiões mais frágeis. O que não se pode é simplesmente escrever que não tem licença nenhuma, como está no texto. Né? Isso provavelmente vai cair por inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O outro dispositivo que eu acho até pior é o da licença por adesão e compromisso, a LAC. É uma letrinha que está ficando famosa, 3 letrinhas ficando famosas. O estado do Mato Grosso até tem previsão de LAC, mas tem previsão de LAC para baixo impacto. Alguns estados têm esse tipo de licença, mas para pequenas coisas de baixo impacto, baixo risco, em regiões onde você já conhece as características da região e onde você tem características repetitivas. Né? A LAC é o único tipo de licença ambiental que não tem entrega de estudo ambiental do empreendedor para o órgão ambiental, para o órgão licenciador. Então, toda a responsabilidade fica no licenciador. O texto Neri Geller, ele deixa ter LAC para tudo aquilo que não exige EIA-RIMA. Isso significa mais de 90% do que você licencia nos órgãos ambientais estaduais vai ficar por autodeclaração, porque o texto dele é de autodeclaração. Ele não exige nem a conferência do relatório de caracterização do empreendimento, que fala qual é o empreendimento, nem isso, vai ser feito por amostragem pelo texto Neri Geller. Então, mais de 90% dos empreendimentos licenciados pelas secretarias estaduais de meio ambiente, que são as grandes licenciadoras do país, dão mais de 90% das licenças, mais de 90% do que elas fazem ficaria por licenciamento automático, um mero registro na internet, sem controle dos poluentes, sem estudo de alternativas técnicas e locacionais. Então, o órgão licenciador ele só vai ter um cadastro do que está acontecendo. E quando você olhar a poluição, quando você olhar a degradação, a contaminação, a chaminé emitindo o que não poderia, a descarga de efluentes da indústria jogando no rio o que não poderia, quando a gente for achar isso, já vai ser tarde demais, a degradação já vai ser feita. Então, na verdade, somando a não licença com a LAC, como está escrita no texto Neri Geller, você implode com o licenciamento ambiental do país. É isso que está acontecendo, é dessa gravidade que nós estamos falando. Sueli, eu queria começar com uma provocação. O relator do projeto, o deputado Neri Geller, ele trouxe muito a questão de que isso, o texto, né, vai permitir que se destrave algumas obras importantes de infraestrutura para o país. E a gente fala de questões muito sensíveis para Mato Grosso, que é um estado produtor de grãos, né, da pecuária, inclusive, que seriam obras de
pavimentação de rodovias, construção de ferrovias, e também vem uma crítica feita aqui, movimentos sociais, movimentos ambientalistas estariam aí sendo contra o desenvolvimento do país. Como essa crítica chega para você? Ótimo, uma boa pergunta, Andressa. Bom, primeiro, crescimento econômico não é conflituoso com proteção ambiental. Então, a primeira coisa é não ter uma visão de desenvolvimento que dissocia implantação de infraestrutura, implantação de empreendimentos da questão da proteção ambiental. Isso assim, na verdade, é uma visão da década de 50, 60, antes da nossa legislação ambiental. As primeiras regras de licenciamento já prevêem exatamente essa compatibilização. Então, quando você faz, por exemplo, um estudo de impacto ambiental, uma avaliação de impacto ambiental a partir desse estudo, você analisa exatamente os benefícios e os efeitos negativos do ponto de vista não só ambiental, mas também social, e os benefícios econômicos, e tenta fazer um equilíbrio. A obra vai ser viável se ela conseguir mostrar que esse equilíbrio pode ser feito. Né? Porque senão o que acontece? Você destrava uma determinada rodovia nova que passa numa área frágil, por exemplo. Né? Vamos falar só hipoteticamente, eu não quero pegar BRs específicas, mas uma que pegue ali o pedaço do Pantanal que está no Mato Grosso e não no Mato Grosso Sul. Né? Você vai implantar uma rodovia numa área frágil, exemplo hipotético, e os produtores daquela região vão ser beneficiados. Só que os efeitos ambientais negativos de uma rodovia implantada por LAC, por exemplo, asfaltamento de rodovia no texto está por LAC, por licença de adesão e compromisso. Vamos dizer que seja só uma autodeclaração, que já existe uma estrada prévia e você esteja asfaltando, né? Os efeitos negativos desse asfaltamento e abertura de asfaltamento causa efeitos negativos em termos de facilita o desmatamento, tem uma série de outros efeitos, e se a obra não for bem feita, tem efeitos ambientais no próprio local de implantação, né? Vamos dizer que você implanta isso só por LAC e você causa um monte de efeitos negativos. Quem que vai arcar com esses efeitos negativos? A sociedade. Somos nós, cidadãos, que vamos arcar com isso. Então, uma LAC, para um tipo de obra dessa, ela não vê nem os efeitos socioeconômicos. Então, vamos dizer que determinada comunidade indígena vai ser prejudicada. Como é que faz? Ou que não seja indígena, vamos sair do mais complicado. As próprias comunidades locais que estão lá na região vão ser prejudicadas. Se você faz isso por adesão e compromisso, nada disso vai ser feito. Né? Então, na verdade, o caminho correto, nós podemos simplificar alguns tipos de licença, não tenho dúvida disso. Racionalizar procedimentos, estabelecer prazos, os ambientalistas não questionam essa parte. A questão que está sendo questionada é ou a não licença ou essa licença autodeclaratória. É isso que está sendo questionado. Né? Ninguém está querendo impedir isso. Então, podemos fazer licenciamentos mais ágeis, sim. Né? Há muita fake news sobre os prazos do licenciamento. O IBAMA, por exemplo, ele cumpre, tem um estudo do TCU que mostra que o IBAMA, para empreendimentos importantes, ele segue os prazos de 75% dos processos. E que grande parte dos problemas tem a ver com estudos mal feitos que têm que ser devolvidos o tempo todo. Né? Então, primeira coisa, o problema de prazo não está só com o licenciador, longe disso. Né? Mas, de qualquer forma, podemos estabelecer prazo na lei? Sim, não tem nenhum comentário de ambientalista sobre os prazos que estão na lei, nenhum. Os comentários são de fazer isso sem controle do órgão ambiental. Essa é a questão. Gente, licenciamento ambiental é ferramenta importante em qualquer país do mundo que tenha política ambiental. Realmente, eu considero a ferramenta mais importante da política nacional do meio ambiente, porque é o licenciamento que evita previamente a degradação. Né? Quando a gente não tinha licenciamento ambiental, década de 60, por aí, as primeiras legislações de licenciamento ambiental vieram no meio da década de 70 em estados industrializados, São Paulo, Rio, Minas Gerais. Quando você não tinha licença ambiental, você tinha casos famosos, por exemplo, eu gosto de citar um, que é a região de Cubatão, que é um polo industrial na Serra do Mar, perto de São Paulo. Você tinha casos o tempo todo de gente morrendo por poluentes perigosos que ninguém sabia nem o que era,
E muitas crianças nascendo com microcefalia, muitas. É um problema geral. Tá? Por quê? Pela poluição. O que resolveu isso no país? As licenças ambientais das indústrias. E aí o texto Geller vem e fala que só vai ter processo completo quando não tiver EIA. Indústria, em geral, nem tem EIA, gente. As de porte médio, assim, não vão ter EIA. E vão ficar por autolicenciamento. Quer dizer, você vai voltar 40 anos a ter emissões industriais que você nem sabe como é. O órgão ambiental vai receber aquilo e vai ter que registrar, porque é um mero registro no computador. Quer dizer, não vai nem conferir tudo isso, não vai discutir alternativas técnicas de como reduzir o poluente, de como produzir sem esse poluente. Quer dizer, o texto, ele não entende, o texto do Neri Keller, eu acho que o relator nem compreende a abrangência de tudo que ele está pegando com autolicenciamento. Porque, não sei se pelas características do estado do Mato Grosso, que é mais rural, bota isso num estado altamente industrializado e vê o que está liberando, gente. Não, é muito perigoso mesmo, é um retrocesso de 4 décadas. E eu, pessoalmente, eu acho que o licenciamento tem que melhorar, sabe? Eu sou da turma que acho que dá para racionalizar, tem que ser mais rápido, tudo isso eu concordo, não discordo de nada disso. Sueli, no projeto de lei existe também a previsão da criação da LAU, que é a Licença Ambiental Única, né? Fazendo com que todos esses processos de análise, instalação, ampliação, operação das atividades dos empreendimentos sejam condicionados a uma única etapa. Né? Você está falando aí, né, que você acredita que precisa realmente racionalizar. Você acha que ainda há risco também nessa licença ambiental única? Seria um caminho viável? E eu queria que você comparasse, assim, explicasse aí para a gente quais são hoje as etapas que são realizadas, né? Comparando, né, o hoje com o que está sendo proposto para essa licença única. Então, vamos lá. Tem um decreto de 1990 que estabelece as 3 fases do licenciamento. Licença prévia, onde você dá a viabilidade do empreendimento. É na licença prévia que a gente tem que dizer não, que o licenciador tem que falar: senhor empreendedor, isso aqui é inviável, pegue o seu dinheiro e vai implantar em outro lugar. Então, a licença prévia é onde você tem o EIA, os estudos mais sofisticados, porque é a fase que você analisa a viabilidade. A partir da viabilidade, na licença de instalação e de operação, a lógica é como fazer e não se vai ou não fazer. Então, o não do licenciador, que ocorre poucas vezes, tá, gente? Se pegar um órgão como o IBAMA, eu fiquei 2 anos e meio, devo ter assinado assim, pelo menos umas 1.500 licenças. A quantidade de nãos que eu dei foi muito pequena. Né? Então, na verdade, o não ocorre pouco e também nos estados a realidade é essa. Então, na licença prévia é que você analisa a viabilidade, licença de instalação de operação, como fazer, né? O como instalar e depois como operar. Né? Tem empreendimentos em que essas 3 fases não fazem sentido, elas são super necessárias se você vai fazer uma hidrelétrica. Eu não consigo falar numa LAU, uma licença ambiental única, numa hidrelétrica, porque seria o empreendedor na verdade, ele gastaria toda a munição dele em estudos, teria que chegar, porque para dar licença de instalação, você tem que estar com estudo definitivo, e aí ele gastaria demais dinheiro nos estudos para receber um não de uma licença que não faz sentido em uma única fase numa hidrelétrica, tá? Mas há vários empreendimentos em que sim, você pode ter licença em fase única. Vou dar um exemplo, vai dragar, né? Ou vai fazer sísmica de petróleo, investigação sísmica de petróleo. Não faz sentido, isso é uma licença única. Tá? A própria dragagem, que às vezes os estados exigem mais de um, eu acho que dá para pensar numa fase única. Tá? Não tem problema. Então, depende das características do empreendimento. Eu acho que ela, na verdade, não é que ela tem que existir, ela já existe, porque tanto o IBAMA quanto os órgãos estaduais, quando não faz sentido dar em mais de uma etapa, eles já fazem a redução de etapas. Tem uma previsão nesse sentido na Resolução CONAMA 237 de 1997.
falando que o órgão licenciador, se não fizesse sentido exigir as 3 etapas, pode reduzi-las, né? Vou dar um outro exemplo urbano, loteamento urbano. O loteamento, na hora que eu vendo todos os lotes e registro no cartório, o loteador vai embora, né? Então, assim, as áreas públicas ficam da municipalidade e os lotes ficam privados. Não tem por que eu ficar renovando licença de operação de uma coisa que se integrou na cidade. Então, para loteamento urbano, para mim só faz sentido 2 etapas, licença prévia e licença de instalação. Essa é a minha posição pessoal. Então, assim, depende do tipo de empreendimento. A legislação estadual trata disso, as várias legislações, né? Os 27 estados têm legislação de licenciamento. O DF, onde eu estou, onde eu moro, tem uma legislação bem interessante. Como é pequenininho, é só um quadradinho, né? O DF, o pessoal aqui chama o nosso quadradinho. Então, é só um quadradinho. Eles têm o zoneamento ecológico e econômico de todo o território e o tipo de licença depende da característica ambiental do local onde vai ser instalado. Então, num local mais resiliente, eu posso dar uma LAC, eu posso dar uma LAU. Nos locais mais frágeis, eu tenho que fazer um processo mais complexo. É uma legislação bem inteligente, na verdade, a do Distrito Federal, por esse vínculo não só com o tipo de empreendimento, mas com o local que está instalado. O ideal seria os estados fazerem zoneamentos que viabilizassem esse tipo de análise. Sueli, ano passado a gente viveu aqui em Mato Grosso, até foi manchete de jornais aí pelo mundo, os incêndios florestais e logo em seguida, né, a gente viu tragédias do Pantanal, os animais agonizando, a gente viu logo em seguida uma seca que atingiu um ponto aqui muito de um apelo cultural, inclusive, né, que é a Baía de Mariana. E esse ano está seco de novo, né? Está seco de novo. Sim. Aí o Ministério Público já havia alertado, ano passado, numa nota recomendatória, o perigo do avanço da pecuária e da agricultura nessa região. Agora, com o PL do licenciamento, existe uma possibilidade de flexibilizar ainda mais, de ter um risco dessas áreas ainda sofrerem um pouco mais com essas atividades? Como que você está vendo as implicações do PL nessa realidade concreta que a gente está vivendo? Olha, provavelmente sim, Andressa, porque está liberado de licença para agropecuária em geral, né? Eu não conheço com detalhes a legislação do Mato Grosso sobre licenciamento rural. Aliás, conheço a bem antiga, quando acho que Mato Grosso foi o primeiro a fazer uma licença única rural com um georreferenciamento há 30 anos atrás, 3 décadas atrás. Então, é essa que eu conheço, porque na época foi um boom, todo mundo elogiava o Mato Grosso, né? Então, por isso que eu conheço. Então, não conheço a legislação hoje do Mato Grosso. O que comentaram comigo é a questão recente de aprovação da LAC, mas para o baixo impacto, para empreendimentos de baixo impacto. Mas com a lei geral, vindo isentando toda a agropecuária, a tendência é de aumento de degradação, sim. Porque o órgão ambiental estadual é o órgão ambiental estadual que licencia empreendimentos rurais, não é o IBAMA. O IBAMA só vai licenciar empreendimentos rurais quando eles estiverem na divisa de 2 estados. É muito raro. Eu lembro, no final de 2018, a gente tinha 1.800 processos em curso de licenciamento no IBAMA, e eu pedi, acho que em novembro de 2018, eu pedi um levantamento de quais eram de licenciamento rural, de imóvel rural, e eram 27. Então, exatamente empreendimentos que estavam na divisa de estados. Então, quem vai dar essas licenças é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ela vai ficar meio impedida de dar. Eu queria chamar a atenção, gente, para uma coisa assim, para as secretarias estaduais de meio ambiente, e no caso, para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Mato Grosso, que a secretária, inclusive, é presidente da ABEMA, né, da Associação dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente. Quando você retira atribuições do empreendedor, então você fala, não precisa entregar estudo ambiental, porque vai ser LAC, é o órgão ambiental estadual ou IBAMA que fixem as condicionantes. Quando você isenta empreendimentos de licença, que deveriam ter licença, como uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, né? Quando você faz isso, você vai tirar responsabilidades do empreendedor e colocar essa responsabilidade no colo da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Quem vai responder na justiça pelo dano que foi causado, gente, é a secretaria.
É isso que eu peço, prestem atenção, senhores secretários. O que vocês podem ter pela frente? Porque você fala assim, empreendedor não precisa entregar estudo ambiental. Empreendedor, você está liberado de fazer licença. Ou empreendedor, você não precisa fazer as condicionantes socioeconômicas, porque na parte do artigo 13, que é o das condicionantes ambientais, tem uma série de restrições. Não pode pedir para o empreendedor fazer obra que pareça serviço público, então escola, posto de saúde, ou ajudar a fiscalizar o desmatamento, nada disso pode, pelo texto. Então, quem que vai ter que fazer tudo isso, gente? É o poder público. Então, na verdade, com a suposta liberalização, nós estamos sendo liberais, acreditando que o Estado vai resolver. Isso daí é bem conflitivo, né? Assim, não faz nem sentido. Liberal, o que é um Estado grande? Porque você está tirando as coisas do empreendedor e jogando, não para o mercado, não para os empresários, mas está jogando para o poder público resolver. E eu acho que essa lei vai gerar judicialização e provavelmente as secretarias, na hora que assinar uma LAC, né, que botar na internet, tudo bem, eu já vi que você tem uma indústria aí, se a indústria causar dano, provavelmente a secretaria vai responder junto com o empreendedor. Então, assim, o pessoal acha que isso está gerando segurança jurídica, eu acho que essa lei gera grande insegurança, ela provavelmente vai ser questionada por uma ação direta de inconstitucionalidade de imediato, mas ela vai gerar também judicializações caso a caso. Numa estação de tratamento de esgoto que não tiver licença, num asfaltamento de uma rodovia na Amazônia que for feito por LAC, né? Vamos dizer que se resolva que o asfaltamento da BR-319, Manaus-Porto Velho, vai ser por LAC. O DENIT se autodeclarando licenciado, né? Porque é isso. Isso vai ser judicializado. Então, na verdade, o texto, como está agora, na minha opinião, gera uma insegurança jurídica assim, inédita e sem limites. O licenciamento já é muito judicializado hoje, isso vai multiplicar por muitas vezes. Né? Então, é realmente necessário ter cuidado. Ninguém é contra padronização de processos mais rápidos, eliminar estudos que não são necessários, restringir o EIA-RIMA só aqueles realmente de impacto significativo. Ninguém questiona isso nenhuma, e assim os ambientalistas reconhecem os problemas do licenciamento. A questão é que o não licenciamento não é a solução, esse é o problema, né? Então, assim, durante todo esse processo, o pessoal que está representando os ambientalistas, eu estou agora, né, como não governamental pelo Observatório do Clima, mas eu acompanhava como técnica da Câmara dos Deputados. Acho que nem os técnicos do Legislativo, nem os ambientalistas, hora alguma, defenderam que não precisa melhorar. Né? Assim, isso não existe registro no processo. Você acredita que, até era uma das questões que a gente ia perguntar para você, se haveria aumento de judicialização, então isso é pacífico para a sua... Não tem dúvida. Você acredita que todo esse contexto, se passar do jeito que estiver no Senado, né, isso for sancionado, isso pode trazer repercussões negativas, inclusive internacionais, porque o que a gente vê é que existe um movimento, uma preocupação muito grande lá fora, justamente com as questões ambientais, e o Brasil está sempre no foco. Eles estão sempre olhando para o Brasil por conta de toda a diversidade que a gente tem aqui. Né? Já existem, por exemplo, exigências de empresas, de multinacionais, que vou comprar carne de Mato Grosso, e eu quero saber se esse gado, ele tem, né, da onde ele veio, se não está poluindo, se essa empresa tem uma responsabilidade social, ambiental, isso já é uma preocupação. Então, você acredita que isso também pode refletir lá fora, ou já está repercutindo, Sueli? A própria flexibilização da legislação feita infralegal, né? Feita pelo governo Bolsonaro, porque a diferença é que nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, como a relação com o Congresso estava complicada, essas flexibilizações da legislação ambiental, elas vieram por decreto, instruções normativas, portarias, né? E agora, com a nova composição política, com o novo quadro político, isso está passando para o legislativo, o que torna bastante complicado, porque reverter lei é muito mais complicado do que reverter um decreto, né? Vamos dizer, num próximo governo.
Então, essa flexibilização da legislação ambiental já está, no governo Bolsonaro, já está causando problemas concretos para os nossos produtos. Isso é fato. Né? A própria ministra da Agricultura, de vez em quando, deixa entender que o ministro do Meio Ambiente exagera. Né? Ela tem, ou afirma, não precisamos desmatar mais para produzir, ela tenta, de vez em quando, amenizar essa questão. Né? E é uma pessoa que liderou a frente parlamentar da agropecuária, totalmente no quadrinho, né, ruralista, ela tem noção disso. Nós estamos virando, no governo Bolsonaro, uma espécie de pária ambiental no plano internacional. O Brasil sempre foi conhecido por liderar ao contrário. Em todos os acordos internacionais relacionados ao meio ambiente, principalmente depois da Rio 92, o Brasil é uma liderança. E os outros países ficavam esperando a posição brasileira para ver se isso iam para um lado ou para o outro. Sempre foi uma liderança. Né? Hoje inverteu essa história, nós estamos com um quadro de que a comunidade internacional está questionando tudo o que está ocorrendo aqui dentro em meio ambiente, com razão, estão ocorrendo retrocessos importantes, e tende a piorar se você fizer a boiada, entre aspas, ocorrer por lei, porque aí é mais sério, isso, e a comunidade internacional sabe disso. Vai ter problemas concretos, gente, vão ocorrer problemas concretos em relação, por exemplo, às pretensões do Brasil de ingressar na OCDE, na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o clube dos países mais importantes do mundo, em suma. Né? Tem uma série de requisitos ambientais para o ingresso na OCDE, e licença ambiental, não tenho dúvida que vai pesar. Né? Se a OCDE entender que o Brasil está flexibilizando o licenciamento ambiental, a chance do país entrar, para mim, é nula. Tá? Outra questão, que aí impacta completamente a questão de mercado dos produtos agropecuários, a questão do Tratado União Europeia-Mercosul, que já está sendo criticado por causa das posições do governo Bolsonaro, e se uma lei dessa for aprovada, piora. Aí que o negócio vai ficar complicado. Então, realmente é uma visão muito de curto prazo que o pessoal está assumindo, de liberar a rodovia que quer asfaltar amanhã, né? Ou liberar a ferrovia que está brigando lá porque passa em terra indígena, sei lá, ou em uma unidade de conservação. Né? Não, isso aí não precisa de licença. Né? Tá por exemplo, no Ferrogrão, que é um empreendimento importante. Então, está na área de domínio, na faixa de domínio da rodovia, não vai ser LAC. Né? Podemos até discutir se vai ser LAC ou não. Tá? Mas uma liberação geral, como traz o texto, tá? Assim, eu não tenho dúvida que, em termos da repercussão internacional para os nossos produtos, é suicídio, gente. Suicídio econômico. Não é só um problema ambiental, é suicídio econômico, na minha opinião pessoal. Sueli, o relator, quando levou o projeto para o relator Nirigueli, quando levou o projeto para o plenário, tem um rito, né, para que esse tipo de tema chegue até ali para ser apreciado. E ele publicou, né, que foi discutido com várias entidades, incluindo o Observatório do Clima, aí, que agrega em torno de umas 50 entidades. Isso aconteceu? Aconteceram reuniões? É ótimo vocês perguntarem, porque eu ouvi e eu corrigi pessoalmente na live que eu fiz, que eu participei com o relator. Nós pedimos uma reunião, fui eu que pedi, que entrei em contato com o gabinete do relator, pedi uma reunião, nós levamos um documento para ele, entregamos esse documento, solicitando que o texto não fosse votado, porque na pandemia você estava inviabilizando debates mais amplos, mais consistentes sobre o conteúdo. Então, esse foi o pedido da reunião. O relator ficou de nos mandar, essa reunião ocorreu no dia 13 de abril. O Observatório do Clima são 73 organizações, e eu trabalho no Observatório do Clima hoje em dia. O relator ficou de nos mandar o texto dele, porque nós não tivemos acesso e nós nunca recebemos. Nós conhecemos o texto 3 dias antes do plenário, 4 dias antes do plenário, porque deputados amigos que receberam nos passaram. Tá? Então, o relator nunca nos entregou o texto, nós não solicitamos nada no texto dele, porque nós não conhecíamos o texto dele, né? E a solicitação que foi feita para o relator foi no sentido de não votar.
Foi uma reunião amistosa, educada, o relator é uma pessoa educada, de fácil fala, agradável, mas é uma inverdade que tenha alguma coisa atendida a partir do pedido do Observatório do Clima, porque o pedido da gente foi não votar. Então, assim, realmente, ele tem falado isso algumas vezes, e na live da semana passada eu pedi para que ele não falasse mais, porque ele sabe que foi isso que ocorreu. Ele tem até a reunião gravada, eu não gravei não, mas não me preocupo com isso não. Não estava sozinha, estava com várias testemunhas das não governamentais, acho que são uma meia dúzia de pessoas representando as não governamentais do Observatório do Clima. Então, o Observatório do Clima é absolutamente contrário ao texto que foi aprovado. A nossa posição é que nós nunca vimos nada tão problemático em termos de mérito e do ponto de vista jurídico, e não tem nada, não houve nada de negociação com o relator, nem atendimento das nossas demandas. Só mais uma questão em relação a isso. O texto tramitou aí durante 17 anos, não teve contribuição. Conta um pouquinho a história dessa proposta, né, que é de 2004. Essa proposta ela surge como proposta dos próprios ambientalistas, do deputado Luciano Bica, que é o autor do projeto principal, foi secretário no Ministério do Meio Ambiente na época da Marina Silva. Então, os ambientalistas, em geral, acreditam que o país deveria ter uma lei de licenciamento, essa é a posição da maior parte. Não acreditam hoje, mas historicamente acreditam e defendem que o país tem uma lei de licenciamento. Ao longo dos anos, esse processo foi reunindo outros projetos, acho que deve ter cerca de 20, porque quando a Câmara aprovou, esses projetos foram prejudicados, mas tinha cerca de 20 processos com outros textos alternativos. Esse processo passou pela Comissão de Agricultura, depois pela Comissão de Meio Ambiente, com relatoria do Ricardo Trípoli, que tem até umas inovações importantes no texto Trípoli, e meio que encalhou. Ficou alguns anos parado, até na Comissão de Finanças e Tributação assumir a relatoria o deputado Mauro Pereira, ligado à bancada ruralista, e o deputado Mauro Pereira passa a ser relator por um bom tempo. Quando eu estava no IBAMA, como presidente do IBAMA, eu fiquei entre 2016 e 2018, o deputado Mauro Pereira era o relator. Nós tentamos fazer um acordo na época, o ministro Sarney Filho me pediu para coordenar essa tentativa de acordo. Nós fazíamos reuniões com muita gente na Casa Civil, todo mundo que estava envolvido com o tema, inclusive da sociedade, inclusive empresários e ambientalistas. Ficamos próximos de um consenso na época, ficamos por três artigos que não tinha consenso. Mas a bancada ruralista, na época, não se comprometeu por não fazer emendas em plenário. Então, ela queria jogar para plenário, sem o compromisso com os ambientalistas de que eles não fariam mais emendas. E aí não houve possibilidade de levar para votação, foi uma tentativa comandada pelo, então, ministro Sarney Filho. Aí a negociação para de novo e vai retomar com o deputado Kim Kataguiri, que faz um conjunto grande de audiências públicas, eu acho que foram mais de 10, com várias pessoas falando, e produz 4 textos. Até o texto número 3 do deputado Kim, os ambientalistas estavam negociando. Assim, o Observatório do Clima, inclusive, mas todos os principais ONGs ambientais estavam negociando. Quando o deputado Kim publica o 4º texto, o 4º texto, ele praticamente, tudo que os ambientalistas pediam para não entrar, entrou. E aí houve uma cisão, os ambientalistas deixaram de participar. Isso só vai retomar no início de 2020, mas não houve consenso. A partir daí, vai para o deputado Geller bem mais recentemente, e o deputado Geller ele parte exatamente do 4º texto do deputado Kim, que já não era aceito, só que piora esse texto muitas vezes. Então, aí a possibilidade dos ambientalistas fazerem qualquer negociação com o deputado Geller, com esse texto, que ele não nos apresentou, por sinal, seria muito complicado, muito difícil. Havia pontos que os ambientalistas tinham fixado assim, isso aqui é negociável, isso aqui não é. Por exemplo, não alterar a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, isso era um ponto não negociável.
Por quê? Porque se eu jogar em plenário, podem vir outras alterações e é uma lei importante. Então, esse era um ponto inegociável, mas a maior parte dos pontos eram negociáveis. E aí, quando a gente viu o quarto texto e depois a gente viu no texto do deputado Geller, exatamente os pontos não negociáveis estavam todos. Então, assim, aí fica muito complicado chegar a consenso com os ambientalistas, por mais que você queira, por mais que você acredite que a lei é importante. O texto do deputado Geller altera a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o artigo 36, e tira a possibilidade do órgão gestor da área protegida dizer não para o empreendimento. Tá? Esse poder de veto, ele tira esse poder de veto. Nós estamos com 38 minutos de live já, vamos ter que partir para a finalização. Andressa, ainda tem uma questão especial que você gostaria de abordar com a Sueli, para a gente ir encerrando? É preocupante, né? O que a gente está vendo, né? Mais um pouquinho. Acho que, assim, eu queria fazer só mais uma questão em relação às SEMAs, né, as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, porque até onde a gente vê, em alguma medida, tira várias funções do analista de meio ambiente, né, essa carreira aí que vem, enfim, vem sendo, diminuindo as suas funções. Isso tem uma implicação não só no serviço público, mas também coloca em risco uma carreira, riscos também de própria fiscalização, né? Às vezes me dá a impressão que eles querem resolver a falta de pessoal eliminando licenças. E é um caminho meio torto, né? Eu não vou defender Estado máximo hora nenhuma. Eu até acho que o Estado você tem que controlar o tamanho até onde ele alcança. Mas em licenciamento ambiental, eu acho uma visão míope você não fazer a conta mesmo. Por exemplo, vou falar do IBAMA, que é onde eu conheço, gente. O IBAMA licencia empreendimentos bilionários. Você tem um monte, a carteira do IBAMA, os grandes licenciadores, como eu falei, são as secretarias estaduais. O IBAMA dá cerca de 600 licenças ambientais por ano, isso é pouco. Qualquer secretaria estadual dá muito mais que isso, vários zeros a mais, né? Mas qual a diferença? O IBAMA pega aqueles empreendimentos grandes, tudo bilionário, né? Você vai lá, qual a previsão de custo do empreendimento? 5 bilhões, 7 bilhões, 10 bilhões, você fala, nossa mãe, você nem imagina o quanto dinheiro é isso, né? Se você pegasse, o IBAMA tem um pouco menos de 300 analistas ambientais no licenciamento, sendo que 60 estão no Rio, no petróleo e gás, para fazer as plataformas de petróleo, que isso é tudo IBAMA, né? Se você colocasse mais 100 analistas ambientais no IBAMA, e o salário não é alto, você liberaria para o país empreendimentos que vão gerar muito emprego e muita renda. Olha, faz a conta de quanto custa mais 100 analistas, com todas as gratificações, com diária para viajar para os locais dos empreendimentos, faz a conta na ponta do lápis. Vocês vão ver que é uma burrice enorme não garantir, no caso do licenciamento, não garantir servidores suficientes para dar as licenças que precisam ser dadas. Então, o caminho não é eliminar a licença, o caminho é fazer essa conta e ver. O caminho implica simplificação de licenciamento em vários casos. Implica racionalização, implica padronização, tudo isso eu não estou discordando. Tá? Mas achar que a solução é tirar a licença realmente é muita burrice, porque você vai ter judicialização, problema com os compradores. Faz a conta correta, né? Quanto custa colocar na Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Mato Grosso, repor a equipe? Porque todas as secretarias estaduais estão com problemas de recursos humanos. Eu tenho os números bem assustadores de alguns estados. É pior do que do IBAMA. O IBAMA é preocupante, mas as secretarias estaduais são pior. A situação está muito ruim. Repõe a equipe e veja quanto isso gera de empreender licença, porque a maior parte das licenças é dada, né? Quanto que gera de empreendimentos com licença, regulares, analisados tecnicamente e que não vão ter problema. Então, tá na hora dessa conta ser feita. Eu falava muito disso dentro do governo, no governo Temer, quando eu pedia concurso. Eu falava assim, vocês têm que botar no papel quanto custa.
E o que vocês estão perdendo é de não conseguir dar as licenças no prazo, né? Eu tenho uma equipe de portos no IBAMA para dar licença de portos, e tenho 8 portos para serem licenciados ao mesmo tempo. Como é que faz? Eu vou dizer, não, Porto não vai ter mais licença? Não faz sentido. Temos que continuar acompanhando, então, e agora está no Senado, né? Esse projeto vai ser votado lá, vai voltar para a Câmara se houver alterações, não é isso, Sueli? Só passar para a gente finalizar essa tramitação, o que vocês esperam. A gente, assim, pode voltar a falar no assunto, até a gente estava conversando um pouco antes, que buscando também outras indicações de estudiosos, de pessoas que tenham esse ponto de vista desse cuidado em relação ao meio ambiente, que possam trazer para nós mais debates sobre esse tema, né? Que é um tema polêmico. Acho que se a gente ficasse 1 hora aqui, não esgotaria, não é mesmo, Sueli? Eu posso até sugerir, tem, por exemplo, o professor Sanches, da USP, para mim é o maior especialista do país em avaliação de impacto ambiental. Vocês vão adorar, porque é uma pessoa absolutamente neutra, tem zero relação com qualquer político na vida. E ele tem estudado esses textos todos. Então, a pessoa, por exemplo, entre outras que poderiam ajudar, eu gosto de escolher esse pessoal com um perfil mais neutro, né? Assim, que nunca ocupou cargos, esse tipo de coisa. Então, tem muito debate ainda a ser feito, é um debate necessário. Vocês ajudam quando botam isso em pauta, inclusive mostrando as diferentes visões, mostrando a visão do relator, que tem que ser mostrado, né? Ou a visão da Frente Parlamentar da Agropecuária. Eu acho que os diferentes... É uma lei polêmica que tem muita gente interessada, mexe em praticamente toda a economia do país. E eu acho fundamental que o debate seja feito, na verdade, com os diferentes lados. Ok, muito obrigada, Sueli, por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Essa live ela está agora ao vivo no Facebook, mas depois ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, no RDTV, no site RD News, portal de notícias aqui do Estado. Obrigada, Andressa, também. E a gente... Obrigada. Por esse bate-papo. Eu queria agradecer a Sueli pela oportunidade de conversar com a gente, lembrar que a gente já trouxe o relator, né, para uma conversa, a gente tem buscado essa diversidade de opiniões e colocar para a sociedade, olha, é isso que a gente tem aí enquanto informação, e a sociedade decida, né, qual é a melhor saída, que é um espaço democrático, né? Muito obrigada. A democracia é isso mesmo. Obrigada, gente, foi ótimo. Obrigada, até a próxima, então. Até a próxima. Até mais. O trabalho da Prefeitura no enfrentamento ao novo coronavírus segue firme em Cuiabá. Além dos novos leitos de UTI e enfermaria, a vacinação avança com a descentralização no Centro de Eventos do Pantanal, na Assembleia Legislativa, na UFMT, no SESI Papa e no Sesc Balneário na região sul. E em breve, novos polos serão abertos na cidade. A esperança está chegando para os idosos em situação de vulnerabilidade com a ação Consultório na Rua e também nas comunidades rurais por meio do programa Amor. Mas ainda temos um grande desafio pela frente e a gente sabe o que fazer para vencer. Respeite as regras de prevenção. Se precisar sair de casa, use a máscara. E quando chegar a sua vez, vacine-se. Eu já me vacinei, mas continuo usando a máscara. Vacina Cuiabá. Sua vida em primeiro lugar.